Olá, jovem! Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Cleison é um cara de Goianésia, em Goiás, que não tinha muitas oportunidades onde ele vivia e resolveu cair na estrada para estudar, fazer cursinho, trabalhar muito e estudar à noite. Ele sempre trabalhou desde jovem, aos 13 anos ele já era balconista de farmácia, juntou uma graninha e picou a mula da cidade. Foi primeiro para Anápolis, depois Brasília, fez cursinho e fez parte da primeira turma do ProUni. Passou em biologia, mas conseguiu uma bolsa bacana para computação. E ao invés de cursar biologia de graça, ele resolveu pagar parcialmente e seguir a carreira de desenvolvedor. Não manjava nada de tecnologia, nem sabia o que esperar direito no curso, mas estudou pra caramba mais uma vez, fez pós, MBA, tirou certificação. E quando ele pensou em migrar pra fora, ele não tinha o inglês, mas ele conseguiu dar a volta por cima. E hoje vive trabalhando na Irlanda. Vamos ver como é que foi a jornada dele até chegar lá e viver com a família nesse país que tem tantos brasileiros hoje em dia. Nossa volta à Irlanda, estamos aqui como sempre com ele, o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. Como que você tá, Fabrício? Tudo ótimo, Gabs, animado de voltar para esse lugar que eu realmente adoro, a Irlanda, pra gente bater um papo aqui com o Cleison. Como é que você tá, Cleison? Estou bem, graças a Deus. Aproveitar agora o clima aqui, porque na Irlanda realmente você tem que aproveitar. Não é igual no Brasil, não. São poucos dias por ano com sol, então a gente tem que aproveitar aqui. Mas bora lá pra esse papo. Bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, italiano, russo, polonês, grego, alemão e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, para você estudar todos os níveis de inglês e espanhol com a gente pelo mesmo valor. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Mas então, Cleison, pra gente começar aqui, como sempre, eu peço pros nossos convidados se apresentarem. Então, conta um pouquinho pra gente, quem é você, de onde que você é do Brasil, o que que você estudou, o que que você fez da vida, um pouco do seu passo a passo até chegar aí na Irlanda, cara. Meu nome é Cleison, eu já vou fazer até inclusive 39 anos essa semana. Eu sou de Goiás, Goianésia, uma cidadezinha bem, não é tão pequena assim, hoje deve estar aí com uns, 70 mil habitantes. E desde os meus 17 eu larguei a casa dos meus pais e caí na estrada. Então, eu moro na Irlanda hoje, mas só no Brasil eu já morei em muitos lugares diferentes. Então, eu já estou na estrada há muito tempo. E eu saí justamente com o foco de fazer uma graduação. Isso há muitos anos atrás era um sonho, era algo realmente bem complicado, principalmente de família bem pobre, né? Ninguém era formado na minha família, uma família gigante, e ninguém era formado, porque realmente o negócio não era fácil. Porque não era só entrar na faculdade, mesmo que fosse pública, eu também tinha que me manter, porque nem isso meus pais tinham condições, né? Mesmo entrando na pública, eu não tinha condições porque geralmente é integral. Então eu caí na estrada aí, fazer cursinho, estudando à noite, trabalhando de dia. Eu era balconista de farmácia desde os 13 anos, então já tinha muitos anos já de experiência. Aí caí na estrada, aí primeiro fui para Anápolis, de Anápolis fui para Brasília, em Brasília eu fiz cursinho, aí depois eu fui daquela primeira turma do ProUni, eu passei na UFG para biologia e ganhei 50% de uma bolsa para ciência da computação. E eu escolhi ciência da computação no rumo mesmo, porque eu nem sabia o que era isso, meu conhecimento de informática era quase nulo, não vou dizer nulo porque eu ainda usava o sistema da farmácia, mas era realmente muito nulo. E eu passei na Federal de Goiás para biologia. Aí conversando com uma amiga minha, eu fiquei nessa decisão, né, qual que vou, Federal meio que era um sonho, então aquela coisa toda. Aí ela falou, olha, faz computação, não tem nem o que pensar duas vezes nesse negócio aí, porque se você for fazer só porque é federal,
federal e tudo mais, cara, você tem que olhar lá na frente. E computação hoje já tá, a demanda tá aumentando muito, então isso lá na frente é o que vai rolar. Aí muita gente não segue, né, um conselho assim de bar, vamos dizer assim, né, mas esse dia eu segui. Eu realmente dei um chute nessa aprovação da UFG e eu já tinha até começado nesse curso de ciência e computação, mas tinha o quê? 10 dias no máximo, quando eu recebi o resultado da UFG. Aí eu fiquei, aquela loucura, trabalha de manhã, né, o dia inteiro na farmácia, com balconista, e à noite estudar, lá na FLA, faculdade, na época chamava FLA lá. Hoje é faculdade em Anguera, lá em Anápolis. E nesse meio tempo eu voltei para Anápolis de novo, porque eu fiz o curso em Brasília, e depois eu passei nessa faculdade em Anápolis, eu voltei de novo para Anápolis. Aí nessa época eu já era minha namorada, mas aí a gente foi para Anápolis, aí já, como se diz, morando junto, né? Então já pode dizer esposa e eu ali. E ela também na faculdade, então basicamente a gente quase não se via, né? Loucura total mesmo, saí cedo, só voltava à noite, né? Tipo ali 11 horas. E ainda chegar, ainda estudar, acordar de madrugada, realmente foi bem from hell, né, essa época na minha vida aí. Até que na metade do curso eu já entrei na área, 3 meses na TurboSeg, que é uma empresa de internet a rádio lá de Anápolis, mas não era o que eu queria, né, meu foco era programar. Desculpa te interromper, mas internet a rádio, nem me lembra dessa época. Caramba. Não, e se brincar ainda tá lá ainda, né, talvez não seja ruim igual era, mas realmente, mas foi bom, né, esse primeiro contato que eu comecei a mexer com Linux, aquela coisa toda. Logo eu iniciei programação PHP com Delphi, mas meu foco era PHP porque tinha um cara responsável pelo PHP e ele falou que não tocava em PHP e nem queria aprender aquilo. Ele era do antiga, né, que fazia instalador, que era em Delphi, e PHP era o que estava começando, né, assim, não era coisa muito conhecida igual é hoje, então PHP era meio que um web no geral, né, era um bicho ali meio 7 cabeças, algumas empresas tinham mais, era para site, não era para sistema, igual é hoje, é comum, mas eu peguei esse negócio aí, a internet nem funcionava direito na época, então aprender basicamente no braço mesmo, porque ele também não sabia, e estudando por livro, terminou faculdade, não parei, entra pós-graduação junto ali, e nessa pós-graduação eu já tinha mudado para Goiânia, a pós-graduação era na mesma faculdade em Anápolis, os meus 3 primeiros meses, aí isso já era em 2010, eu já tinha que ficar trabalhando durante a semana, que eu estava em treinamento, durante a semana em Brasília, voltava sexta-feira à noite, sábado ia para essa pós-graduação, que eu sabia que eu tinha que passar por esse aperto, né? Eu coloquei na minha cabeça o seguinte, é melhor sofrer e ralar agora, enquanto eu tô novo, e quando eu tiver com 40, eu não vou dar conta de ter esse pique, não. E foi batata. Então, esses primeiros anos aí, realmente trabalhei e estudei igual um animal, literalmente, assim, ó, sábado, domingo, não tinha controle. Eu criei uma rotina há muitos e muitos anos de acordar às 4h20 da manhã, trabalhar, pegava 1 hora do almoço, das 2 horas que eu tinha, estudava essa 1 hora, e à noite ainda chegava quando era da escola estudar, mas quando era trabalhando, geralmente nunca sai 6 horas no horário normal, né, sempre era 8 horas, no meu caso, e ainda ia estudar mais para manter esse ritmo aí, para tirar certificações de TI, né, então eu também sou um cara que, além dessa graduação, pós-graduação, ainda ficava tirando essas certificações. A primeira foi em Java, né, já levei pau na primeira, porque não sabia como é que era esse processo de certificação, e na época era muito difícil, o Java 6, mas aí eu entendi, que eu não fiz simulado, né, aí eu fui aprender, não, cara, 50% ele é livre e 50% é fazer simulado. Aí eu fui aprendendo esses macetes aí um dia eu fiz MBA também na FGV, porque eu era um cara muito técnico, mas aí de repente eu me vi como gerente, era desenvolvedor, líder, e 1 hora eu fiquei 100% de um cara que tinha que cuidar de pessoas, gerenciar projetos, e adivinha, eu não tinha esse background, né, então lá vai eu fazer MBA, aí já ganhava bem melhor, né, aí eu falei, não, vou fazer lá na FGV, porque a fama é boa, né, e realmente foi um divisor de águas pra mim, foi muito boa esse MBA que eu fiz na FGV, tive ótimos professores, o corpo de alunos também, né, o cara do meu lado era um empresário, o cara, né, gerentes que trabalhava na Ambev, então essa troca de experiência me ajudou demais mesmo, mas isso tudo em Goiânia, né, eu morando em Goiânia, isso tudo batendo num teto aí, que era, sempre que eu queria arrumar outro emprego para trabalhar, porque lá também era muito estressante onde eu trabalhava, né, eu era gerente de uma filial de desenvolvimento
desenvolvimento de software e era muito estressante. Sempre que eu queria, tipo, trocar de trampo para uma outra empresa, batia o tal do inglês. Tinha iniciado umas 2 vezes, mas aí esse negócio de sai, não tem horário para sair da empresa, só tem horário para chegar, aí eu abortava isso aí. Ficava às vezes pagando, mas não fazia o curso de inglês. Basicamente foi no QCon de 2017, foi eu, o Ali e o Chen, nós 3 trabalhávamos juntos, e lá no QCon eu fiquei assim, nossa, eu fiquei abismado com o nível da galera, 40% das palestras em inglês e eu não entendia nada, assim, pô, coisas massas ali, às vezes o cara falava uma piadinha lá, né, o apresentador, aí o Chen ria e eu não entendia por que o Chen tava rindo, aí o Chen tinha que ficar traduzindo aquilo pra mim, e aquilo tava realmente pra um cara que, tipo assim, fez de tudo pra conseguir as coisas, né, mas naquele exato momento ali eu me senti um bosta. Essa questão do inglês bati demais, aí eu peguei nós 3 à noite, né, isso foi de manhã, à noite lá na pizzaria, perto do hotel que a gente tava lá, perto da QCon, aí a gente deu na louca lá, né, e os salários, né, que estavam se pagando, né, aí deu a louca, rapaz, vamos fazer um trato aqui, vamos vazar, aprender o inglês, e o Chen, no caso, só era vazar mesmo, né, ele já sabia inglês, mas eu e o Alan não sabia. A gente fez esse acordo aí, uma coisa de boteco mesmo, né, a galera ali bebendo ali, e fez esse acordo aí, mas só que o Alan, né, apesar de eu e ele ser casado, ter filhos, eu já tava com 2 meninos pequenos, né, e ele, o bicho é doidão, né, foi pouco, tipo 1 mês depois que a gente voltou, ele viu uma passagem muito barata da Air Etiópia, muito barata mesmo, ida e volta, na época foi R$1.600, passando pela Etiópia, era um voo de 24 horas, então primeiro você atravessava a África antes de chegar na Irlanda, aí ele, ó, cara, tá aqui, ó, você é homo ou não? Mas fez o trato aquele dia lá, aí eu fiquei assim, eu fiquei realmente assim, aí eu liguei pra minha esposa, ó, aconteceu uma situação aqui, e aconteceu uma situação, eu tava no bar, eu fiz um pacto e agora eu tô indo pra Irlanda. Não, loucura total, é realmente insanidade. Hoje eu olho pra trás assim, com 2 crianças pequenas, igual minha filha tava com, acredito, com 6, o meu filho com 4, então bem pequenos mesmo, e minha esposa não trabalhava, então eu que era o provedor, né, então... E eu tinha minha casa, né? Não tava paga ainda, mas eu tinha essa casa. Eu tinha poucas dívidas, mas tinha a grana no banco, mas a grana basicamente era pra pagar as dívidas pra não ficar devendo nada. Mas aí, sei lá, cara, eu pensei, rapaz, eu vou cair nesse negócio. É melhor me arrepender de algo que eu vou fazer do que algo que eu não vou fazer. Minha esposa compartilhou da mesma ideia, mete a cara. É assim mesmo, mete a cara aí. Aí eu fiz as contas ali, tudinho ali, aí eu também comprei a passagem no mesmo dia junto com ele, aí naquele dia em diante eu comecei a estudar inglês pra valer. Aí comprei muitos cursos, até um professor virou amigo meu, de praticamente eu via ele 2 vezes por semana, aulas em grupo, estudando tudo que era português eu inverti para inglês, os filmes que eu via com legenda em português, eu troquei por legenda em inglês, muita música, escutar música e depois ver os lyrics ali, as letras ali, e foi entrando nesse processo aí, e minha esposa também, eu falei, ó, você também tem que estudar bastante aí, porque chegar lá, a gente... não pode ser igual muita gente faz, né? Muitos brasileiros chegam aqui, principalmente a esposa, né? Fica enfurnada dentro de casa e não aprende ali. Não, você vai pra lá, você tem que aprender mesmo. E assim ela foi, ela estudando, eu estudando, só que eu tava pondo bem mais pra valer. Nessa jornada maluca, acordar 4h20 da manhã, o dia inteiro naquele negócio ali. Quando deu setembro, né? Isso foi o que? Março. E a galera, né, vendo a movimentação da empresa que eu trabalhava, né? Aí quando foi um dia que eu fui lá e chamei todo mundo, que eu era o gerente, né, da filial, né, tinha mais de 50 pessoas que eu gerenciava, aí quando eu pedi pra sair assim, a galera até assustou, isso aí que tá acontecendo, tá quebrando a empresa, porque eu falava antigamente pra eles, ó, quando vocês iam saindo daqui é porque a bomba tá estourando. Eu falava essas merda aí, né, quando eu era programador, e isso impactou lá na frente quando eu era gerente, né, aí eu, não, né, não é isso não, tá tudo certo aí, é porque eu realmente quero encarar esse desafio aí, e o dono da empresa, várias pessoas, não, isso é loucura, cara, isso é loucura, você é pai, ser gerente que sua vida estava estável. Minha vida estava estável, realmente. Meu salário não era ruim. Para Goiânia, isso é um salário muito bom, né? Carro novo, casa. Realmente
realmente assim, foi insanidade mesmo. Mas aí foi em setembro, eu e o Ali, foi 25 de agosto, na verdade, 25 de agosto, nós entramos no avião lá em Goiânia, primeiro Etiópia, aí chegamos aqui. Aí o Ali, ele não aprendeu nada de inglês, basicamente, ele focou ficar em aprendendo coisas técnicas, né? E eu assim, cara, é melhor eu saber falar o que eu sei hoje do que eu aprender algo e chegar lá e eu não sei nem explicar. E foi certinho, porque quando a gente chegou aqui, realmente isso impactou muito. Eu também tive que estudar praticamente muita coisa que eu sabia em inglês. Eu foquei em aprender inglês, mas o geral, né? Conversar, igual a gente tá conversando aqui agora. Mas uma coisa bem diferente é quando um cara me pergunta como que funciona um hash map, por exemplo, né? Aqui tem esse tipo de pergunta em entrevista. Um inglês mais técnico assim, né? Pois é, e eu não esqueço nunca de um cara me perguntando, ele falando array, e eu ficava assim, que é isso, cara? O que é isso? E eu não entendi o que ele tava querendo dizer com aquilo. Aí depois que eu caí, eu fiz, não, cara, é porque eu sempre falei array, né? Eu nunca tinha falado e ouvido do jeito certo. E o cara ainda era um francês com sotaque bem... Então outra coisa que eu só fui aprender aqui, cara, em inglês aqui na Irlanda é tanto sotaque diferente. Aí seu ouvido, às vezes ele tá muito acostumado com sotaque americano, aí chegou aqui, nossa, isso foi... Mas eu assim, cara, não tem outro jeito. Agora eu tô aqui, eu tô desempregado, né? Eu vim como estudante, né, pra cá, estudante de inglês, estudando, mas essas coisinhas na escola não ensinava, né? Então vocês fizeram essa decisão, né? Compraram tudo, mas a ideia era de ir, então, como pagar uma escola, né? Para pegar um visto de estudante, era isso? Isso, o planejamento era bem simples, né? Aqui na Irlanda, basicamente, a maioria dos brasileiros vem nesse mesmo processo que eu vou falar agora. Vem com visto de estudante, tudo legal, você vem para estudar, e eu tinha que realmente estudar. Como eu sou programador, né, desenvolvedor, nesse meio processo, estando aqui, aplicar para vagas. Aí na Irlanda, ela possibilita, né, todos os países que dá para fazer isso, mas a Irlanda, ela possibilita, uma vez que você recebe uma oferta de trabalho, trocar do visto de estudante para o visto de trabalho daqui mesmo. Eu não precisaria voltar para o Brasil ou coisas do tipo, não. Então, basicamente, foi desse jeito que ocorreu. Eu cheguei aqui 25 de agosto, aí setembro, outubro, no início de novembro, consegui passar na entrevista, na Equifax. Nossa, não esqueço nunca esse dia aí, porque que era a terceira etapa, né? Aí tá lá o quadro branco, que é cheio desse negócio do quadro branco, né? Hoje não tá tendo por causa do Covid, mas você vai lá na frente e tá os gerentes ali, a galera técnica, aí os caras vai fazendo pergunta e você vai rabiscando ali, e eu falando igual um louco. A entrevista era 2 horas, no fim ficou 4 horas ali, ó, já tava com a garganta seca e já tava, se não tinha mais nada, mas ali eu sentia alguma coisa, me dizia o que não é, essa que eu levei, porque os caras dificultavam o algoritmo e eu conseguia resolver, dificultou ele 2 vezes, né, pegando outras saídas, como se fosse um teste ali, né, e eu consegui resolver, me perguntou um monte de coisa, aí eu saí de lá, tipo, até, pelo menos feliz, que tinha conversado e entendido os caras, né, pra um cara que tinha chegado aqui, por mais que tinha aprendido alguma coisa, mas quando chegou com essa tanto de sotaque diferente e ver o inglês vida real, né, que é diferente do inglês cinema, que ali é um ambiente controlado, tem microfone, não tem barulhos no fundo, então é outro mundo. E quando você vem pra cá, nossa, a diferença foi gigantesca. E aí quando foi, acho que 2 dias depois, eu recebi a oferta e eu, nossa, fiquei realmente muito feliz e eu não precisei, tipo, de regredir questão de salário. Na verdade, eu passei até a ganhar mais do que eu ganhava no Brasil, e já de cara, assim, eu consegui manter o mesmo padrão de vida que eu tinha lá no Brasil lá, e ainda sobrar uma boa grana, sobrando, na verdade, mais do que sobrava quando eu tava no Brasil. Liguei pra minha esposa, ó, deu certo, e aquele negócio todo, e já era o processo que eu falei, né, de mudar pro visto de trabalho, mas isso aí, a empresa tocava o barco, tem que ser a empresa, na verdade, né, e ela aplicou eu como Critical Skill, que é um dos benefícios que a Irlanda tem também, né, se você é de TI, ela já aplica pro Critical Skill ali, e isso é uma vantagem enorme que a gente tem aqui, porque normalmente, quando você pega o Stamp One, outras profissões, você fica 5 anos
com aquilo ali. Aí só depois de 5 anos que você pode requerer o Stamp 4. O Stamp 4 que é o de residência, o visto de residência, que é o Green Card nos Estados Unidos e outros nomes que existem por aí. Mas com Critical Skill você já muda para Stamp 4 depois de 2 anos. Aí já muda para o visto de residência. Isso significa que você não tem mais vínculo com nenhuma empresa. Você pode morar aqui sem vínculo com nenhuma empresa. Você pode trabalhar como contractor. Você passa a ganhar mais, né? Então é uma série de benefícios. Na verdade o Stamp 4 é exatamente o mesmo visto que um cidadão europeu pega quando ele vem para cá. Quando ele vem, ele precisa, né, tem esse visto que pega. Então eu hoje, depois de 2 anos, eu tô no mesmo nível que um cidadão europeu, porque eu não tenho cidadania nem nada, então realmente é baseado na experiência e o que a gente pode entregar para as empresas. Cleison, como é que foi o início da vida aí na Irlanda para você se mudar, encontrar lugar para morar com a esposa e tudo mais? A primeira vez que eu vim, eu já resolvi tudo do Brasil. Já é o 4º lugar de frente que eu moro aqui. Então a primeira vez eu achei acho que é Spot Home, é esse o nome no site. Eu encontrei isso na internet ainda do Brasil. Eu sabia que eu tinha que estudar demais quando eu chegasse aqui. Isso significa foco e silêncio. E eu precisava de um lugar que longe de falar português. Eu queria realmente sofrer, assim, eu não tava vindo pra brincar, né? Igual eu já contei essa situação pra vocês. Uma boa decisão, eu acho, porque eu já comentei anteriormente aqui que eu fui pra Dublin, eu podia falar português mais do que inglês lá. Na O'Connell você pode falar, sem problema. Não, isso aí é uma coisa que eu assustei, porque perto da escola eu me senti no Brasil. Era tanto brasileiro, ou pessoas falando espanhol, né? Acaba no fim que você entende também. Mas era tanto que assim, nossa, eu tô lascado, eu não vou aprender nada na escola. Porque realmente foi o que aconteceu na escola, era basicamente só falava inglês, o professor falando. Porque aqui, infelizmente, é uma cultura. Porque uma coisa é o que eu vim fazer, outra coisa é o que a maioria vem fazer, que é, ele vem como estudante e fica aqui acho que é 2 anos e 9 meses, que é o limite, 2 anos e 4 meses, atualizando o visto, renovando o visto de estudante. Então esse pessoal, ele praticamente vai na escola, de vez em quando, só para dar o mínimo de attendance lá, porque senão dá problema com a imigração. E esse pessoal, na verdade, vem para cá para trabalhar, para viver a vida europeia. Ele não vem cá para aprender, ele não vem cá para mudar a vida dele. E esse era o tipo de pessoa, a maioria, que estava na minha sala lá. Era um ou outro que realmente estava ali para aprender inglês. E os outros não estavam nem aí, só ficava falando português. Aí eu falei assim, nossa, isso aqui, ainda bem que antes eu já tava morando nessa casa, né, que eu contratei por esse site que eu falei, e lá a dona é da Filipinas, então não fala português, só fala inglês. Uma outra colega chinesa, a outra é da Turquia. Eu era o único homem nessa casa lá. E foi muito massa. E a da menina da Turquia, ela trabalhava na IBM na época, a estagiária lá. Então eu conversava muito com esse povo e eles me ajudou bastante. Eu fiquei nessa casa aí de setembro até janeiro, que foi o período que minha família não tinha chegado. E por eu ter morado lá, me ajudou no processo de alugar uma casa só pra mim. Que uma coisa é você alugar um quarto, que foi o meu caso, né? Eu tinha um quarto só pra mim. Outra coisa é alugar uma casa. Mas aí, aqui necessariamente você precisa de uma carta do ex-landlord que você tá morando, onde ele fala, não, ele morou aqui, é boa pessoa, não quebrou nada, não fez nenhuma merda aqui. Essa carta aí, ela é tipo, vale tão quanto o dinheiro que você tem que dar pro cara. Sem essa carta aí fica complicado. Outra coisa também que, querendo ou não, faz muita diferença era o tipo de profissional que eu era, né? Eu lembro até hoje que quando a gente vai visitar, então foi uma galera lá, isso foi a dona me contando depois da casa, né? É uma galera que trabalhava no McDonald's, esse tipo de coisa. Não, eu preferi você que você trabalha na área de TI. Simples assim, saca? Ela não tava olhando só também a grana, ela olhando também assim, se era um cara não ia criar. Porque um cara igual eu, que tava com família, dificilmente, não é que não vai fazer, mas dificilmente esse cara vai realocar, alugar um quarto pra alguém, ou seja lá o que for.
Que isso acontece muito aqui. Então eles evitam esse tipo de situação. Então no meu caso não, é com a família, então eu prefiro você. Aí fiquei 2 anos na casa lá em Drogheda, o nome da cidade. Ela fica perto de Dublin, então todo dia eu pegava ali o busão. Dublin é extremamente caro as casas, então uma casa lá de 3 quartos, né, eu com família, então uma casa de 3 quartos eu ia gastar mais de 2.000 euros, né? Enquanto morando em Drogheda eu pagava 1.400, então a diferença de mais de 1.000, né? No mínimo seria isso aí. E em Drogheda também era uma coisa que eu tava procurando fazia muito tempo no Brasil, e lá eu experimentei essa experiência e eu gostei muito, que é morar na cidade pequena, por mais que eu tinha que deslocar de ônibus, mas eu morava na cidade pequena onde meus filhos estavam estudando na escola na mesma quadra. Então, por mais que eu tinha que deslocar muito, né, não era muito também assim, o pior só na época do inverno mesmo, mas eu gastava em torno de 1h15, 1h20, 2h30 por dia no trânsito, mas os meus filhos, né, minha esposa, tudinho, era tudo do lado, né, o mercado é bem ali, a escola é na mesma quadra, então tudo era perto. Então eu gostei dessa vida aí, gostei demais mesmo. O povo, né, também é bem diferente. Uma coisa é você morar lá em Dublin, é cheio de gente de todo lugar, então você nem conhece muito a cultura da Irlanda nessa hora. Outra coisa é você morar no interior igual eu tava morando, igual eu moro hoje. Você realmente conversa e no dia a dia só com os irlandeses mesmo. Então aí você vai aprendendo uma série de coisas ali, até o seu ouvido também, né? Falar, ouvir, vai melhorando bastante. E o principal, quase não tem brasileiros, que também foi uma coisa que a gente falou assim, não é que a gente odeia o povo do nosso próprio país, não é que é isso, mas infelizmente a maioria não quer, e até é estranho você ir falar contra o brasileiro em inglês, é tipo sem lógica isso. Então a gente focou em ir pro lugar que realmente quase não tinha. Na verdade a gente foi conhecer o primeiro brasileiro que morava lá depois de 1 ano que a gente estava em Drogheda. E então isso foi muito bom para minha esposa, ela em cursos de inglês, em cursos na escola, ela participando dessas coisas todas, ela aprendeu rápido, estava no mesmo nível que eu ali, eu só usava no trabalho, né? E ela usava no dia a dia lá, fazendo cursinhos e tudo mais. Então assim, no geral não é complicado alugar, né? Pelo menos é o que eu acho, desde que você tenha noção dessas questões aí, que você sempre tem que pagar 1 mês adiantado, né? Na verdade vai ser 2, 1 mês e mais o depósito. E uma carta de recomendação. Sem essa carta aí fica meio complicado. E agora eu moro em Nina, depois de 2 anos morando lá, aí eu troquei o meu visto, Stamp 1, aí que eu falei, né, que você pode fazer isso, mudei pro Stamp 4, que é o visto de residência, e eu, como a maioria dos brasileiros, programador, troca de emprego. E isso basicamente é porque as empresas que patrocinam visto, elas sabem que, você tá vindo num país pobre, então se ela te oferece, igual aqui, a média aqui, quando a galera chega é 60 mil euros, né, por ano. 60 mil euros é muito para quem tá vindo do Brasil, mas para quem tá aqui, já um Stamp 4 da vida, até mesmo um cidadão irlandês, esse salário tá baixo para quem é programador. E então o que acontece? Ela sabe que você não pode sair com menos de 2 anos, então ela te segura ali por 2 anos, aí você troca o visto, é coisa que não depende dela, é entre você e o governo, trocou de visto, sem problema. Eles não, muitas das vezes eles nem tentam te segurar, né? Porque, por exemplo, se o cara ganha 60 e o salário dele tem que ir para 80, 90, é um aumento significativo que ela não vai fazer. Ela prefere continuar no mesmo processo. Contrata outras pessoas lá do Brasil ou da Argentina, traz o cara pagando pouco e vida que segue. Acaba sendo bom pros dois, né? Isso. O Fred, que já participou aqui, o Fred já trabalhou comigo. A gente trabalhava juntos lá na Equifax. Olha aí. Aí o Fred, assim, que a gente chegou quase na mesma época, foi pegando, trocando pro Stamp 4 e já foi vazando, já. Ele foi para contrato, muita gente foi para contrato, outros pegou permanent. Eu peguei um aqui, eu tinha uma boa experiência com a plataforma chamada APD, ele é do Google, API Management, e é algo que eu sempre fui plural, né? Aprende um pouco disso, um pouco daquilo, é o tal do Severino, né? Full stack, elástico, esse tipo de coisa aí. Só que eu sentia falta que, tipo assim, vou pegar uma coisa para ganhar mais, eu tinha que ser bom em alguma coisa, pelo menos
menos uma coisa. Aí eu tive contato com esse APD lá na Equifax, eu vi, rapaz, esse negócio aqui é algo bacana. Quase não tinha vaga, mas também quando aparecia uma vaga, também não tinha muito profissional disponível. Então, automaticamente, os caras tinham que pagar bem. Eles basicamente têm que te arrancar de alguma empresa, né? Ele não tem outra opção. Aí, nesse processo de aprender lá, eu aprofundei bastante. Fiz até os 2 cursos que você vai ver na Udemy hoje em português. Foi eu que fiz. Aprofundei bastante mesmo. Eu tenho alguns cursos que eu fiz que tá lá na Udemy, e um é usando o APD e o outro é exclusivamente sobre o APD. Até uma vez o pessoal da Claro queria me contratar para fazer esse curso aí, só que como eu não tenho PJ esses trem, né, cheio dessas burocracias, eu disse, não vou correr atrás disso não. Se quiser, você me deposita o dinheiro, eu faço o curso para vocês, mas aí não rolou não. Eu aprendi esse APD e devido o bom conhecimento de APD, aí apareceu essa oportunidade aqui em Nina, chama Fiserv, o nome da empresa, inclusive tem até muita vaga aberta aqui, só que eles não patrocinam muito, né, pra fora, eles só vão patrocinar se for, tipo, igual o meu caso, assim, é um APD, né, um APD é difícil de achar, é um .NET da vida, então é difícil de achar, muito difícil mesmo, então esse tipo de função, eles vão patrocinar o visto, mas um programador Java normal, front-end normal, Angular, React, eles não vão patrocinar, tem até muita vaga lá, e pagam bem. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». E vamos para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. O que você tem pra gente aí hoje, Fabrício? Então, Gabs, hoje voltando pra Irlanda, né, que é um lugar que eu realmente, como eu mencionei lá no começo, que eu adoro. E hoje eu vou falar sobre uma das coisas mais tradicionais da Irlanda, que mais foi exportada ao redor do mundo, que foi a festa de St. Patrick, né, St. Patrick's Day, o dia de São Patrício. Quem foi esse cara, na verdade? Ele viveu lá no século V, né, nos anos 400 e pouco, e na verdade, acredita-se que ele nasceu no país de Gales, mas ele foi vendido como escravo para Irlanda, depois voltou para casa em Gales, depois voltou para Irlanda, virou padre. Ele é considerado um dos principais difusores do catolicismo na região da Irlanda, né, que hoje é Irlanda, mas independente da fé de qualquer um, ou da falta de fé também de qualquer um, essa é simplesmente a história pela qual ele é considerado. Ele foi um dos principais responsáveis por expandir essa fé, nova fé católica ali ao redor da Irlanda, e até por isso ele é considerado um dos mais importantes santos aí da religião católica, e também dizem que ele é um dos responsáveis por eliminar as cobras da ilha da Irlanda. Aí tem várias lendas, mas uma das coisas que mais importa, né, internacionalmente para isso, para independente da cultura, é essa festa do St. Patrick's Day, o dia de São Patrício, que hoje em dia é comemorada em muitos lugares do mundo. Eu já comemorei St. Patrick's nos Estados Unidos, no Brasil inclusive, aqui em Barcelona, que é sempre, você vai num barzinho, geralmente num pub irlandês, eles te servem aqueles pints de cerveja de meio litro, às vezes aquela cerveja verde, que eles colocam o corante assim pra ficar representando, né, a cor nacional da Irlanda, o verde. Essa é basicamente um pedacinho da história, né, de quem foi esse cara e a origem dessa festa tão conhecida mundialmente. Mas agora perguntar aí pro Clayson, né, o que você gosta de fazer, o que os irlandeses gostam de fazer em Nina ou em Dublin, onde você quiser. Aqui é muita coisa, sabe? A gente tem um problema do clima aqui, mas é algo que eu aprendi com eles aqui, a valorizar um dia de sol, a valorizar um dia que você consegue pegar 20 graus de temperatura. Então, nesse dia, todos mesmo, literalmente, desde o mais velho, a criança, ele vai sair com os amigos, ele vai pra natureza, hiking, ele vai bicicleta, mais à tarde ele vai pra um pub. Isso é geral mesmo, pra todos os lugares. A gente faz isso aqui. Aqui, o Work-Life Balance, ele é praticamente em todas as áreas. Não é exclusivamente só para quem é desenvolvedor, não. Em todas as áreas tem um equilíbrio bastante. Então, justamente para aproveitar isso aí. Pub é algo totalmente diferente do Brasil, né? Se a gente levar, assim, um relacionamento. O que é pub? É um bar no Brasil. Só que aqui, como é fechado, é frio, então é todo fechado. No Brasil seria aberto. Só que aqui, pub, vai famílias. Então, vai você, sua esposa, suas
crianças vai pra lá, uma coisa que é inacreditável, que eu nunca tinha visto isso na minha vida, um monte de velhinha, tô falando velhinha mesmo, 70, 80 anos, de cabelinho branco ali, alguns não dão conta de andar direito, tá ali com a bengala ali, e vai aquele tanto pra beber e conversar, e os homens também, isso é tipo assim, um grupo dos amigos, eles vão, aí fica ali na mesa ali no canto ali, aí tem um grupo dos amigos lá pra outro lado, às vezes é um pub muito grande, né, tem diferentes salas, também tá ali os caras bebendo ali demais ali, e bebe, aqui realmente bebe, aqui não é simulação não, eu já vi adolescente de 15 anos, tonto assim, ó, andando de 4 na rua, nas calçadas, quem acha estranho na verdade é um cara de fora, igual eu, porque eles mesmo não acham, é normal mesmo um adolescente começa a beber cedo aqui, e bebe pra valer, não é tipo beber ali uma cervejinha, nada, os caras bebem pra valer, aqui é a terra do uísque também, né, não é só da Guinness, então o uísque daqui é muito bom, Jameson, então, nossa, a galera bebe demais, e eu acho que por questões do clima não ser muito bom a maioria das vezes, então o local que mais você vai ver o irlandês aproveitando, gastando seu tempo, é dentro de um pub, é bebendo e conversando sobre tudo, qualquer coisa, eles não são muito de conversar sobre política, mas assim, de esporte, então tem o Gaelic, tem um esporte deles aqui mesmo, é algo que só existe aqui na ilha, que a Inglaterra tentou meio que dar um cabo disso aí, quando a Inglaterra colonizava aqui, e eles resgatar isso aí foi muito importante para eles, então eles mantêm muito vivo isso aí, porque a língua, infelizmente, essa foi goela abaixo, porque praticamente ninguém fala mais o irlandês aqui. Algumas cidades no norte, algumas poucas cidades mesmo, porque o resto todo mundo fala irlandês, obviamente é um sotaque diferente, não é o mesmo sotaque lá da Inglaterra, igual não é o mesmo dos Estados Unidos, é um sotaque diferente, bem específico daqui. Eles falam mais rápido, às vezes comendo palavra ali e muda, a gente falar uma palavra que a gente aprende nos Estados Unidos, aqui é diferente, por causa que também vem da origem da língua deles, mas é um povo muito bom de conviver. Sinceramente, igual no meu caso que pulei de paraquedas aqui literalmente, eu não sabia nada desse local, né, foi assim, basicamente a escolha foi por facilidades, né, pra vir e salário, pagava bem, mas eu não me arrependo, nem eu, nem minha esposa, ninguém, nós 4 aqui, minha família vive muito bem aqui, o povo trata muito bem a gente, na rua, good morning, o povo conversa com você, até a velhinha que a gente vai lá comprar vinho, aí fica lá conversando, é umas experiências bem interessantes. Eu não tô falando aqui sobre negócio de segurança, né, que realmente aqui não tem problema sobre essas coisas, somente pra mim que mora aqui bem no interior, então não tem. Outra coisa também que aqui na Irlanda, né, o mundo todo copiou, né, o povo acha que não é daqui, mas é daqui, é o Dia das Bruxas, né, o Dia das Bruxas também é daqui. Parece que é dos Estados Unidos, mas na verdade são os irlandeses que foram pros Estados Unidos que levou essa tradição aí. Dia das Bruxas aqui não é no mesmo, nos Estados Unidos é, vamos dizer assim, é mais intenso, talvez por causa da TV, né, isso eu não posso dizer que eu nunca morei lá, mas aqui, cara, é as crianças na rua, você tem que enfeitar a porta da sua casa, se você não enfeitar, significa que você não tá no jogo, basicamente é isso. Bom, Cleison, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Eu queria que você contasse pra gente como que é o custo de vida e onde você está vivendo, comparando com Dublin, que você viveu um tempo, e comparando com o Brasil também, o que é caro, o que é barato, e moradia, aluguel e tudo mais. Olha, sem dúvida, a coisa mais cara aqui é aluguel. Tem quase 4 anos que eu não moro no Brasil. Hoje eu ouvo falar que 1 quilo de carne é R$50 no Brasil. Aqui não é caro. Na Irlanda em particular, ela produz carne. Ela é uma produtora de carne, queijo, leite, ovos, carne de gado, de frango, porco. Então essas coisas aí são baratas aqui. Baratas mesmo. Em outros locais na Europa, você vai pagar bem mais por isso. Fruta não acho caro. Então, na verdade, a única coisa que eu acho caro é aluguel. Mas isso se você mora em Dublin.
Eu moro numa casa muito boa, uma casa nova e lugar bem bacana, bem pacato mesmo, e eu pago 1.100 de aluguel aqui. E sobre salário, bom, a média de desenvolvedor, eu só sei falar da minha área, eu não sei dizer das outras profissões, mas um desenvolvedor sênior, PHP ganha menos, mas um desenvolvedor back-end Java, .NET, ele vai ganhar entre 80 a 100. E se for um cara de Golang, uma linguagem mais difícil de achar desenvolvedor, igual o Golang é bem difícil de achar, um cara de Big Data também, inteligência artificial, então esses caras aí, o salário deles vão girar em torno de 110 a 120 por ano, e 120 mil por ano. Obviamente que um salário aí, quando ele passa de 60 mil, ele já vai pagar o topo do imposto, e aqui a mordida é grande. Aqui é 45% na folha, quando um salário passa de, eu não sei se é 60 mil, 57 mil, tem um valor preciso que eu não me lembro aqui agora, mas aí a mordida é 45% na folha, mas o que sobra é muito, cara, é muito, porque você tira do aluguel que eu te falei que é o mais alto, o resto já não é alto. Comprar um carro aqui mesmo não é complicado, quase não tem juros, então realmente é bom, saca? É bom, não posso reclamar não. E voltando lá para a parte do trabalho que você começou a mencionar, né? Como que é a questão de você trabalhar aí com os estrangeiros, né? Você falou que os povos irlandeses é muito legal, muito bacana, mas que também eles contratam muitos estrangeiros, né? Como é que foi isso? A maioria dos seus companheiros de trabalho são estrangeiros, são irlandeses, e como é que é o dia a dia do trabalho? Por lei aqui, toda empresa ela tem que contratar 50% do pessoal, isso é o que eu vou falar que ele não é preciso, ele tem que contratar 50% do pessoal, eu não me lembro se é só irlandês ou irlandês mais europeus, disso eu não me lembro precisamente, mas o fato é que, como não tem muita gente de TI, então a boa parte é de fora, e essa boa parte é indiano. O primeiro grupo de pessoas é indiano na área de TI. Em segundo, pode ser brasileiro, mas pode ser também o pessoal da Polônia também, você vai ver muito polonês. Eu acredito que o brasileiro talvez esteja em segundo aí, porque nos últimos anos, devido àquela facilidade, Stamp for, Critical Skill que eu falei, veio gente demais mesmo. E então, hoje, no meu time, eu, brasileiro, tenho um outro brasileiro, só que é um brasileiro meio português, porque ele cresceu em Portugal, ele tem a cidadania portuguesa nesse caso, ele cresceu e estudou em Portugal, mas ele tá aqui hoje. Aí um outro, ele é português, 2 da Índia, de lugares diferentes. O meu chefe, geralmente os cargos de gestão, coincidência ou não, é tudo irlandês. Aí o meu chefe é irlandês, Product Owner, ele também é irlandês. E essa é mais ou menos a configuração que você vai achar nos outros times também. A galera de fora vai estar nessas coisas mais técnicas e o irlandês, ele vai estar mais no cargo de gestão. Scrum Master, PO, BA, Business Analyst, esse pessoal aí, às vezes eles pegam pessoas de fora, mas geralmente o retrato é eles aqui. E geralmente esse pessoal, eu já vi isso demais, Scrum Master e Product Owner, eles não são de background de TI, eles eram, inclusive o meu PO, ele era tradutor, ele morou uns tempos na Argentina, morou no Brasil, morou na Argentina, acho que morou no Peru também, na Argentina acho que morou uns 7, 8 anos lá. Aí eu acho que com esse boom aqui, ele voltou pra cá, ele era professor de inglês online, na verdade é assim que ele ganhava a vida. Aí ele veio pra cá, Scrum Master. O pessoal é muito bacana de se trabalhar, saca? Não tem aquela loucura do Brasil, respeito ao horário, das 9 às 5, realmente não passa disso, muito raro de passar. E se passar na outra semana, você já tira as horas. Eu só tenho duas queixas, né? Um é esse pessoal que não é técnico, não tem background nenhum, e coisa muito básica, tipo, o que é um HTTP da vida, o que é um REST, né? Se a equipe tá trabalhando de APIs, né? Leve-se em consideração que todo mundo ali, né, no mínimo saiba conversar, sabe entender esses acrônimos aí. Mas não é uma verdade. Aqui não é uma verdade. Você vai achar pessoas bem cruas que realmente não entende nada ali, você tem que explicar, ou às vezes a pessoa nem entende o que você tá falando, né? Às vezes você acha que é porque você não tá falando inglês direito, mas não, na verdade é porque a pessoa realmente ela não entende daquele assunto que está falando. Outra reclamação que eu tenho, né, para não dizer que não tem nada para reclamar, é a parte de gestão, né? O jeito que eles gerenciam aqui é completamente diferente de um gestor no Brasil. Aqui não tem muito aquele, vamos dizer assim, um gestor tentar influenciar, o time dar um gás, levar, não, esse produto aqui é uma coisa bacana,
isso aqui vai impactar isso. Na verdade, não. O gestor, ele se comporta exatamente como um profissional técnico. Ele cumpre o horário dele, mas deu o horário ali, fechou, acabou. Reunião, por exemplo, o horário tinha que terminar 4 da tarde. Aí, ó, pessoal, até mais. Simplesmente assim, ó, eu tenho que ir embora, já deu o horário aqui. E o jeito de gerenciar, né, é muito estranho, assim. Mas isso não é exclusivo de uma pessoa, porque todo mundo que eu trabalhei, e hoje eles trabalham em empresas diferentes, relata essa mesma questão, né? É uma burocracia exagerada, nossa, muito exagerada, uma coisa simples que no Brasil, pô, você ia ali e já resolvia, né? Um estilo bem startup, até mesmo para uma empresa grande, um estilo bem startup, mas aqui não interessa a empresa, ela é bem burocrática, é muita reunião, eles amam reuniões, realmente, enquanto um cara igual eu vê muita reunião, perca de tempo, eles não, reunião cara, você tá trabalhando, tá fazendo a coisa acontecer. O bom disso tudo é que o seu aprendizado em inglês fica muito bom, porque é muitos sotaques diferentes, né? Okay, Houston, we've had a problem here. Houston, we've had a problem. Oh, no! É isso, pra gente fechar aqui, cara, agora é a hora do perrengue, que a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafos, micos, coisas que tenham acontecido com você nesse tempo todo aí na Irlanda, cara. Na verdade, as maiores gafos mesmo é tipo, foi na época das entrevistas, às vezes a pessoa perguntava uma coisa básica e eu não sabia, igual aquela que eu falei do cara falando array, eu não entendi o que ele tava falando, e na verdade, porque eu sempre falei array, aí assim, isso era muito ruim, porque o cara ficava te olhando assim, né? Ele olha lá, pô, você falou aqui que é um cara de 12 anos de experiência. Tem 12 anos de Java, tem não sei o que, já não tá sabendo uma coisa tão simples. Sim, o cara, lógico que ele não tá te falando isso, mas quando você olha na cara dele, que ele te fez uma pergunta simples e você não está conseguindo responder, eu acho que lá dentro, ou ele não tá me entendendo, ou ele não sabe mesmo. O cara tá mentindo nesse currículo dele aqui. Outra vez mesmo, o cara, foi a primeira vez que eu ouvi SQL, que é sempre fala SQL, né? Eu nunca tinha ouvido o cara falar SQL. E o cara SQL, eu fiquei assim, ficava, e eu SQL, e eu fiquei, o que é isso, meu Deus? É framework, o que é isso? Isso aqui é um framework Java que eu não conheço. E na verdade era SQL, cara. Nossa, me embaracei bastante com esse tipo de situação. E aconteceu várias vezes, não só foi 2 ou 3, foram várias. Isso me forçou, inclusive, a comprar uns 2 cursos na Udemy, que eu tava pegando muito indiano como recrutador. E ali, nossa, ali eu tava sofrendo muito. Então o que eu fiz? Eu comprei esses 2 cursos na Udemy de professores indianos e fui fazer. Era de assuntos gerais, tipo, aprendendo aquilo que eu já sabia mesmo, tipo, o básico do Java, o OP, né, orientação a objeto. Aí eu fiz isso pra justamente acostumar o meu ouvido e escutar o cara ali falando com aquele sotaque ali. E foi bacana, me ajudou, porque depois esses vexames eles foram diminuindo. Mas foi isso mesmo. Geralmente eu não entro muito assim com o pé pelas mãos fácil não, porque aqui você não entende muito, é outra cultura. Então eu sempre vou na internet e fico procurando, lendo. Vou contratar a internet. Contratar o negócio do lixo, que aqui você tem que contratar, não é público. Tem que fazer isso. Aí eu vou na internet, procuro, fuço bastante mesmo, porque quando eu vou fazer aquilo, eu já tenho mais ou menos uma ideia de como fazer, justamente para não passar vergonha. Em pub eu nunca fiquei bebendo igual um maluco lá, né? Então, que seria um lugar bom de passar vergonha também, mas não aconteceu essa não. Essa aí é uma boa dica, inclusive, se você estiver querendo se preparar, né, para entrevistas de emprego, assim, com pessoas de um sotaque mais específico, pegar um curso, ficar escutando esse sotaque, né, como você fez com o negócio da Udemy. A gente tá agora desenvolvendo um curso novo de inglês para programadores na Luralíngua e a gente pensou exatamente nisso. Ainda é meio que segredo, ó, galera, ó, primeira mão para vocês, mas a gente pensou nisso, em ter diferentes sotaques de diferentes regiões e tudo mais. Isso é muito importante, cara, é muito mesmo, porque, nossa, assim, as pessoas às vezes não têm ideia. Às vezes eu vejo pessoas falando inglês lá no Brasil e eu vejo que é muito puxando pro lado americano. Às vezes essa pessoa, ela vem pra essa realidade Europa, né? Você mora na Europa, então você sabe que é um mix muito grande. Cara, é muito estranho, igual no meu time na Equifax antes, o meu time era quem? Era eu, aí o colega de frente espanhol, o do lado
argentino, o gerente irlandês e o Scrum Master polonês. E todo mundo falando com sotaque difícil. Eu ficava, só tinha um cara ali que realmente pegava 100% das coisas. Era o irlandês. Porque o ouvido dele é igual um brasileiro escutando, né, português assim. Não interessa se é do Nordeste ou se é do Sul. Seu ouvido tá tão treinado naquela língua que pode falar de qualquer jeito ali. Você vai entender. E mesmo falando errado, igual a gente fala errado em português, mas o cérebro dá conta de traduzir aquilo ali em tempo real e vai embora. E quando você vem para as entrevistas, você não tá preparado para essa realidade. Você lembra só de filmes de Hollywood, né, de ambiente controlado, e é completamente diferente. Então fazer um curso igual você tá falando aí, ó, pôr uns indianos para dar aula, não vale brasileiro não. Tem que ser uns caras de fora mesmo, porque um brasileiro, por causa do sotaque nosso, do português do Brasil, faz até que você se engane, porque eu lembro direitinho quando eu tava aprendendo no Brasil e conversando com outros brasileiros em inglês, e eu até fiquei até mais confidente, né? Tipo assim, meu inglês não tá tão ruim não, eu tô entendendo, mas é porque eu tava falando com outro brasileiro em inglês, e isso parece que não, mas ajuda no processo ali de você entender. Agora, se você troca esse cara e coloca um espanhol, coloca um argentino, coloca um romeno, cara, muda totalmente. Muito obrigado, Cleison, pelo seu tempo, cara. Foi uma história muito legal da sua vida aí. Você quer deixar algum jabá aqui, algum contato, redes sociais? Tem meu LinkedIn, quem quiser entrar em contato, eu ajudo bastante como mentor. Então muita gente entra em contato, muitos são daqui, que como tá em inglês, então muitos o pessoal de Gana, esse pessoal vem pra cá pra fazer mestrado, né, e em TI, eles dão conselhos, quem quiser pode entrar em contato, né. Eu já aviso logo que eu não vou falar o que você quer ouvir. Eu vou bater o papo reto, que foi o que eu fiz na minha vida, né? Se você quiser pagar o preço, você vai colher os frutos, porque realmente não existe almoço de graça nessa vida. O LinkedIn do Cleison vai estar, como sempre, lá na descrição do episódio em carreirasemfronteiras.com.br. Pessoal, por hoje é isso. Gurumahgat, que é obrigado em irlandês gaélico pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa e algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, algo que o Cleison destacou muito durante o episódio de hoje, da importância do inglês, de quanto ele estudou antes, de quanto ele se preparou para fazer as entrevistas lá na Irlanda em inglês, e é algo realmente essencial quando você está buscando um trabalho fora do país, principalmente em um país como a Irlanda. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, que é a área do Cleison, e ele mencionou as tecnologias que ele trabalha, então tem curso de Java, tem curso de PHP, tem curso de Golang, todas essas tecnologias que ele mencionou vai ter na Alura, mas também cursos de marketing, design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau! Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.